Olá a todos e a todas. Queria iniciar aqui mencionando que é um prazer participar desse curso de formação. Tenho muito apreço, pelo sistema de justiça que nós construímos aqui no Rio Grande do Sul, em especial pelo reconhecimento da excelência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui do Estado, e que é uma referência, afinal de contas, em um dos temas que a gente vai tratar aqui nesse nosso breve encontro, que é o superendividamento. Faço aqui homenagens às figuras das juízas Clarissa e Karen, a Clarissa que vai estar aqui conosco, inclusive, na nossa aula síncrona, mas sei que essa é uma atividade global aí do Poder Judiciário, inclusive, que contou com a parceria da Defensoria Pública. Eu vou iniciar com uma breve apresentação. Meu nome é Felipe Kirchner, eu sou formado em Direito aí pela PUC, tenho mestrado e doutorado em Direito Privado pela URGS, Atualmente sou professor da Escola de Direito da PUC, leciono no Departamento de Direito Privado, cadeiras de consumidor e de Direito Civil, e algumas também de Direito Empresarial, eventualmente. Sou defensor público aqui no Estado, atualmente trabalho com crime, mas fui durante muito tempo subdefensor público geral para assuntos jurídicos e dirigente do nosso núcleo de tutelas coletivas e de proteção do consumidor, e trabalhei durante 4 anos aqui como presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. E tem uma prática, tanto acadêmica, na verdade, quanto nessa militância na proteção do consumidor já de alguma data, e vou poder compartilhar com vocês algumas reflexões aqui no nosso encontro. Sou acadêmico de psicologia, inclusive da PUC, então vou abrir um espaço aqui para fazer alguns compartilhamentos também de algumas leituras atuais. Bom, o nosso espaço hoje ele vai ser bem objetivado. A gente vai falar um pouquinho ou analisar um pouquinho da Lei 14.131, que entrou agora em vigência no início desse ano, na verdade uma conversão da medida provisória 1006, lá de 2020, e que aumentou o crédito consignável nesse período de pandemia. Então a gente vai falar aqui algumas inflexões, primeiro da estrutura dessa legislação, do que é o objeto dela, o que ela aborda, o que ela deixa de abordar, quais são as proteções, quais são as desproteções nesse cenário de necessidade de nós repensarmos o fenômeno do superendividamento, e algumas contradições nesse nosso processo legislativo, que, afinal de contas, ele é um tanto quanto caótico. Nós temos, em um dado momento, a edição da Lei 14.131, que vem, de uma maneira geral, a aumentar essa possibilidade de endividamento da população, e, de outro lado, agora, recentemente, a edição da Lei 14.181, que vem propor, normatizar medidas de prevenção e tratamento do superendividamento. Então, são questões que, de um lado, nós nos protegemos, de outro, nós protegemos, e o sistema ele vem sendo construído assim, de uma forma um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto caótica. Eu queria começar pontuando a importância de nós falarmos sobre esse nosso tema hoje. E eu quero trazer alguns dados aqui para vocês, primeiro alguns dados gerais e outros mais verticalizados nessa questão da implicação da Lei 14.131, que aumentou, então, a margem do crédito consignado. Primeiro, em termos gerais, existe um crescimento exponencial histórico no crédito no Brasil, e um crescimento esse que se diz exponencial porque grande parte dele, certamente fundado em questões de crédito, de concessão de crédito de forma irresponsável. Então, só um dado, em 2002, o crédito pessoal no Brasil era algo em torno de 30% do montante do crédito. Hoje, o crédito pessoal ele abarca mais de 80% do crédito destinado no país. Ou seja, apenas 20% ficam destinados a financiamento agrícola e industrial. Então, se percebe que o mercado financeiro se volta a esse produto em razão de um retorno financeiro que ele tem, e esse retorno financeiro tem um impacto, tem um custo social, um custo econômico e um custo jurídico. E esse custo ele é um crescente também, o que foi nessa verticalidade trazida pela pandemia, um aumento do endividamento geral da população brasileira, das famílias brasileiras, e também um aumento exponencial da inadimplência. Só no período de pandemia, ainda tratando desses dados mais gerais, 79% da população usou crédito durante a pandemia.
32 usaram de 6 a mais de 6 fontes de crédito. Isso, né, englobando sistema financeiro e produtos, né, como cartão de crédito, alguns créditos, inclusive, com um alto custo econômico como contrapartida da tomada desse crédito, né? E o cartão de crédito, né, que é uma fonte caríssima em razão dos juros que são praticados, foi correspondente a mais de 62% desse acesso ao crédito. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo, ele traz alguns dados sobre o crédito consignado na época da pandemia, sob a égide da Lei 14.131, que nós vamos comentar aqui. Então, são dados super verticalizados e são dados que, ao meu modo de ver, são realmente assustadores, né? Primeiro, esse tipo de concessão de crédito atinge mais de 30 milhões de segurados do INSS. Ou seja, nós estamos falando de um universo muito significativo de pessoas. Segundo, que é um ponto que eu vou trabalhar com vocês logo ali adiante, nós estamos falando de um grupo hipervulnerável, porque são idosos, são aposentados, muitos são arrimo de família e muitos pegam crédito, inclusive, para custear despesas de terceiros, né? Isso é uma realidade muito presente na Defensoria Pública. A gente vai tratar sobre a questão da hipervulnerabilidade, esse recorte jurídico e esse recorte sociológico também dessas implicações, né? O IDEC também traz que houve um aumento de 27,6% na concessão do crédito consignado pelo INSS no período da Covid-19. E que houve, isso aqui é um dado muito assustador, um aumento de 126%, ou seja, mais que dobraram as reclamações sobre o crédito consignado sob a égide da Lei 14.131. Nós dobramos o número de reclamações e essas reclamações elas estão centradas basicamente em 3 circunstâncias, né? Conforme a pesquisa feita pelo IDEC. Primeiro, empréstimos não autorizados. Segundo, cobrança por produtos não contratados. Então, a pessoa efetivou o crédito, mas estão lhe cobrando valores que não foram contratados. Só essa rubrica das reclamações teve um aumento de 441%. Né? Então, se percebe o quanto expoliativo esse mercado está em razão das consequências que ele produz. Né? E a terceira causa é de descontos indevidos. Bom, o nosso viés de análise vai ser, e a minha pretensão é trazer aqui uma discussão de algumas reflexões, vamos dizer assim, que melhorem a jurisdição. Né? E primeiro a gente vai ter que, de alguma forma ou de outra, descrever um passo a passo, e vai ser talvez, já peço desculpas um momento tanto quanto maçante aqui da nossa fala, dos ditames da Lei 14.131 de 21 agora. Né? E a gente vai tentar, a partir dessa disposição normativa, construir, e aqui eu vou usar um termo, né, da Judite Martins Costa, trazer alguns apoios, vamos dizer assim, teóricos, que sirvam de certos modelos hermenêuticos para que, a partir deles, os senhores e as senhoras possam criar modelos decisórios, né? Que a gente possa, vamos dizer assim, fazer uma junção desse pensamento acadêmico, né, com a prática jurisdicional, que eu acho que é o intuito, né, desse curso de formação, né, ou de atualização. Então, percebam, é aquela ideia que a gente sempre brinca, né, que não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Então, a gente vai tentar construir alguns modelos de interpretação, né, algumas linhas narrativas hermenêuticas, no intuito, repito, de que se possa melhorar essa prática jurisprudencial, né, jurisdicional dos senhores. Né? E a gente tem que, para isso, construir um certo viés de alteridade, né? Porque o nosso lugar aqui como servidores públicos, né, de carreiras jurídicas, ele é um viés realmente muito situado. Né? Todos, indubitavelmente, sofreram com a pandemia. Né? Restrições do ponto de vista pessoal, profissional, familiar, social. Né? Mas nós não tivemos, em linhas gerais, uma grande baixa, né, de viés econômico, uma baixa de rendimento, né? Uma situação que grande parte da população sofreu. Então, esse é um dado que, logo ali no final da minha fala, eu vou tentar construir com vocês sobre as causas subjetivas para que a gente possa, né, pensar em intervir nessas relações,
que é uma questão que muito ficou à margem, né, da construção do pensamento jurídico. Então, nós temos uma posição situada e temos que ter uma certa visão de autoridade de que a imensa maioria da população brasileira está numa situação realmente muito mais deficitária nesse momento, já em linhas gerais, e que foi efetivamente incrementado, maximizado por essa questão da pandemia. Então, eu vou dividir minha fala em 4 momentos, né? Primeiro, uma análise descritiva da Lei 14.131, não necessariamente fazendo remissão, né, aos dispositivos legais, mas fazendo uma construção a partir deles para vocês, o que eu acho que é mais produtivo, né? Segundo, a gente falar um pouquinho sobre a natureza jurídica do crédito, essa ambivalência dele ser um direito e também um dever dos prestadores de crédito, né? As implicações dessa legislação, quando nós estamos falando aqui de uma verba que tem natureza alimentar, que é o salário do sujeito, ou que é o abono, ou que é a aposentadoria do sujeito, mas que é de uma forma ou de outra o ganha-pão do sujeito, né? E os riscos de superendividamento que são inerentes a essa opção, a essa nova legislação. Bom, iniciando esse primeiro ponto da análise, nós estamos falando que a Lei 14.131, né, que ela foi uma conversão da MP anterior, ela aumenta em 5% o limite, né, o percentual máximo da consignação. Então, ele passou de 35% para 40% essa possibilidade, né? Um parênteses, existe um projeto de lei, que é o PL 1973, de 2020, que aumenta para 45% essa margem. Então, ele é um PL anterior, mas cuja tramitação ela não foi suspensa em razão da edição da Lei 14.131. Né? Isso quer dizer que a cada R$1.000 que o sujeito tem de salário, R$350 podem ser consignados de forma geral, e 5%, porque a lei faz essa discriminação, são dívidas referentes ao cartão de crédito. Então, 35% para débitos gerais, já vou falar aqui, e aí podemos já entrar, né, nesse pormenor de quais são as figuras jurídicas abarcadas pela lei. Então, a gente está falando de empréstimo, de financiamentos, de cartão de crédito e de arrendamento mercantil. Então, as principais figuras que são usadas pelo sistema financeiro nessa ideia dos mútuos, né, e dos empréstimos, então abarcam as principais situações, e essa é uma legislação que, pela conversão da MP, ela vem desde 2020 e se pretende com um prazo de vigência até 31/12/2021, né? Se essa normatização, obviamente, não tiver, né, no curso aí do ano a sua juridicidade estendida, né? Uma questão aqui também bem importante é que, como eu disse para os senhores, né, a Lei 14.131 ela tem uma abrangência bastante significativa. Então, primeiro, ela abarca todos os entes federados, né? União, estados, municípios e, inclusive, o setor privado, como eu vou mencionar daqui a pouquinho. Segundo, os regimes abrangidos são também múltiplos. Então, nós temos basicamente 5 regimes abrangidos pela Lei 14.131. Primeiro, servidores públicos, ela altera o artigo 45 da Lei 8.112, lá de 90. Os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os beneficiários da Previdência Social, ela altera, então, o artigo 115 da Lei 8.213, de 91, os militares e os empregados privados. E aí ela altera os artigos 1º e o artigo 6º da Lei 10.820, lá de 2003. Né? Existem, indubitavelmente, né, na lei, algumas tentativas de, abre aspas, proteções nesse cenário. Então, primeiro, se mantém esse percentual de 5% da verba destinada, né, a amortizações de despesas do cartão de crédito e saque por meio do cartão de crédito. Então, na verdade, nós temos uma ampliação, se mantém 5%, e uma ampliação do restante da margem, que antes estava, né, em 35%, era 30%, então passou para 35%, se manteve os 5%, e nós chegamos aí a esse percentual, hoje, de 40% total da consignação na remuneração da pessoa. Né? As contratações na norma, que ultrapassem os 35% da edição da vigência da norma, tem uma manutenção do percentual de 40%, né? E uma vedação
a novas contratações. Então, esse percentual, ele compreende, né, o máximo de 40%, tanto as contratações antigas quanto as novas contratações, né? A contratação de novas operações de crédito tem um dispositivo também na Lei 14.131, que ela determina, né, que esse desconto automático na folha, né, de pagamento ou no pensionamento, na remuneração do sujeito, deve ser precedida de esclarecimento sobre 3 questões. Primeiro, custo efetivo total do empréstimo. Segundo, prazo para quitação integral das obrigações assumidas e as outras informações, daí uma norma aberta, que são exigidas pela legislação consumerista. Depois eu vou fazer uma remissão às novas alterações do CDC, que também influenciam um pouco nessas obrigações legais. Agora, tem uma questão que é bem interessante na norma, que é a possibilidade da concessão de um prazo de carência de até 120 dias, né, para as dívidas, embora a norma ela determine a manutenção da incidência de juros e encargos durante o período de carência. O que se verificou, e inclusive com informações que eu coletei junto ao Brasilcom e ao IDEC, é que os consumidores que estão tentando fazer uso dessa possibilidade têm enfrentado inúmeras dificuldades, inclusive sites, né, pela internet, como é o caso do Reclame Aqui, eles têm uma série de reclamações no que se refere a essa questão, dificuldade em acessar esses fornecedores de crédito para que o consumidor ele consiga um prazo de carência, esse prazo de carência estabelecido legalmente. Então, se percebam, né, esse prazo de carência aqui, no viés crítico, ele tem uma ambivalência. Ele pode tirar o consumidor dessa situação de ruína imediata, mas com os juros praticados, né, inclusive em algumas operações que são muito significativas, é o caso do cartão de crédito, isso pode importar, né, numa bola de neve que 120 dias depois, aquela dívida que talvez já fosse com uma dificuldade de pagamento do sujeito, ela se torne efetivamente impagável. Agora, o que eu queria trazer como reflexões aqui para os senhores e para as senhoras? É que essa margem de 40%, que ela é um limite definido pela norma, ela não é um número absoluto, né? Porque se permite a concomitância de outras verbas além desses 40%. Então, eu vou citar aqui contribuições previdenciárias, pagamento de benefício indevido, previdenciário ou assistencial, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, não importa, imposto retido na fonte, alimentos, mensalidades de associações. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de consignação de 40%, única e exclusivamente para empréstimos, mas que ela pode vir a ser muito maior, e aqui o perigo é comprometer o mínimo existencial do sujeito, porque esses 40%, repito, eles são destinados única e exclusivamente a essa questão dos empréstimos, porque o valor efetivamente, né, devido, ele pode ser muito superior a esse valor em razão da concomitância de outras verbas. Eu vou passar para uma segunda parte, que é uma reflexão, e sempre lembrando que esses conteúdos aqui, a norma, ela é uma norma muito restrita, né, em termos de extensão, então os senhores podem facilmente acessar ela, né, como eu disse, eu preferi não enfocar a normatividade, mas apontar as principais questões trazidas pela norma, e a gente vai ampliar isso na nossa aula síncrona, né, que nós vamos ter junto com a Clarissa. Eu vou passar para um segundo momento, e aqui, a partir de agora, tentando trazer para os senhores algumas reflexões, mais como linhas narrativas para a gente construir, né, alguns modelos hermenêuticos, né? Primeiro, eu vou citar 8 fatores que me parecem aqui relevantes e que moldam essa sociedade de consumo, e essa sociedade de consumo que, vamos dizer assim, destina muito esforço, muita prática para que o crédito ele seja passado como sendo um bom modo de vida, né? Primeiro, a ideia de uma globalização, que isso, inclusive, é colocado em xeque no período da pandemia, né? Os países se fecham em razão disso, embora as relações e as transações comerciais, principalmente na área do consumo, né, do e-commerce, elas se mantenham, mas a globalização que vem acompanhada de uma certa desregulamentação de mercado, né? Então, percebam, nós temos aqui na 14.130 uma questão regulatória,
uma norma, mas é uma questão regulatória para ampliar a possibilidade de concessão de crédito. Né? Segundo, um número crescente de produtos e serviços, né? Uma complexidade, uma variabilidade desse mercado de consumo. Terceiro, o anonimato desses agentes aqui no mercado. Então, as compras que levam a utilização dessa margem consignado trazem efetivamente para o consumidor novos riscos. Né? O sujeito que compra pelo e-commerce, muitas vezes ele não sabe especificamente quem é o fornecedor e nem quem é a legislação e o sistema que vai regular prioritariamente aquela norma. Quer dizer, não sei se o meu fornecedor ele está em solo brasileiro, ele está em outro local, muitas vezes. Né? Quarto, e aqui o que eu acho que é o mais significativo nesse recorte que a gente está trabalhando aqui hoje, né? O domínio do crédito. Existe uma potencialização exacerbada, né? A Open Credit Society, né? A ideia que vem atrelada, como eu disse aqui antes, né? Essa expressão do endividamento como sendo, entre aspas, um bom modo de vida. Né? Um quinto fator que também é muito significativo na questão do endividamento é o chamado domínio do marketing, a criação artificial de necessidades. Percebam, toda a teoria contratual clássica, voluntarista, ela está baseada no dogma da vontade. Né? Os três grandes princípios: consensualismo, força obrigatória, princípio da relatividade dos efeitos. Eles estão fundamentados no exercício da autonomia, no exercício da vontade propriamente dita. Autonomia que lá se chamava autonomia da vontade, que hoje a nova codificação redefine como autonomia privada, porque descentra, né, desse uso psíquico para um uso social, para o comportamento concludente, para o outro, e não só para a psique e para a individualidade. Mas percebam, tudo está fundado na vontade. Né? Você consensua porque você tem vontade. Se você consensua porque você tem vontade, aquela relação que você estabelece, seja um contrato, seja um casamento, né, uma relação de propriedade, posse, de direitos reais, ela se torna obrigatória para você. E somente aqueles que consensuam, aqueles que externam vontade, é que se vinculam ao ato. Essa é a questão clássica. Agora, o que a sociedade de consumo coloca em xeque? Que a maioria, ou grande parte, né, dos hábitos de consumo não se dão por vontade, se dão por desejo, e desejo muitas vezes fabricado pelo marketing, né, e pela necessidade. Então, nós temos produtos efetivamente essenciais que é muito discutível e claramente visível, né, que nós temos um imenso cerceamento no que se refere à liberdade de contratar e à liberdade contratual. Ou seja, a liberdade que eu tenho de firmar ou não um contrato, de comprar ou não, né, um produto ou serviço, e, quando eu quero, uma segunda restrição, né, de definir o conteúdo daquela relação. E por isso que nós, no âmbito do direito do consumidor, o pressuposto, né, de toda essa configuração da relação contratual, ela tem que ser, né, ressignificada, descentrada da ideia da individualidade para uma conotação social, e segundo, né, uma ideia que vai sair de um dogma de vontade para um dogma que quantifique essas restrições de liberdade. Né? Um sexto elemento é o tempo. Né? Cada vez mais nós somos levados a tomar decisões imediatas. Né? A velocidade das transações aumenta, e, por um outro lado, nós temos um segundo fenômeno. Né? A longa duração dos pactos torna, e aí eu vou usar, né, uma expressão da professora Cláudia Lima Marques, torna os consumidores cativos de relações contratuais. Né? O contrato cativo de longa duração. Né? A ideia dos planos de saúde, do financiamento imobiliário, de vários contratos que perduram décadas. E esses contratos, que muitas vezes o consumidor não tem como se desvencilhar deles, eles estão muito mais afetos a um ponto, um spoiler daquilo que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Eles estão muito mais afetos a essa dinâmica, vamos dizer assim, de uma área da vida subjetiva do sujeito que possa impactar aquela relação. Além, obviamente, dessas áreas, desses fatores que vão afetar externamente a própria relação. Né? Um sétimo fator, que é muito caro, inclusive, à Defensoria Pública, é a dificuldade de acesso à justiça. Né? E uma questão que os senhores no Poder Judiciário enfrentam cotidianamente.
Então, o que nós temos hoje? Efetivamente, o Poder Judiciário e os PROCONs, né, transformados quase que em saques do poder dos grandes fornecedores. Melhorou essa relação? Efetivamente melhorou, principalmente dos grandes fornecedores. Mas a gente já sabe que efetivamente, né, e nós temos plataformas, né, o consumidor.gov, outras, inclusive, formas de mediação online dessas relações, desses conflitos de consumo, mas o fato é que nós não temos ainda, efetivamente, um sistema totalmente acessível, né? E lembrando que nós estamos vivendo aqui num país de assimetrias regionais bárbaras, né? Então, eu tenho transitado aí no país, recentemente, essa semana, até falei lá com os colegas da Defensoria do Mato Grosso. Então, percebam, o defensor que está aqui no Rio Grande do Sul e que vai tentar fazer esse acesso à justiça, muitas vezes, do consumidor que está numa situação de endividamento, ele está numa situação privilegiada. Agora, o sujeito que está num outro estado, né? Falei do Mato Grosso, mas estive lá no Tocantins, um colega me relatava que faz o atendimento numa comunidade indígena ao pé do Jalapão, né? Então, como é que se faz com a barreira linguística, com a questão geográfica envolvida? Então, o acesso à justiça, ele é complexo, né? Ainda mais quando nós temos muitas barreiras impostas, inclusive, pelos tribunais superiores ao uso da tutela coletiva, né? Principalmente também envolvendo a seara contratual, né? Como se nós tivéssemos que revisar contratos individualmente, e aí nós criamos um sistema, né, um viés crítico aqui da minha parte, mas um sistema que a gente acaba enxugando, vamos dizer assim, gelo, né? Porque a gente vai atacando individualmente problemas que muitas vezes são massivos. E a outra questão é o poder envolvido, né? Essa simetria de poder envolvido entre os fornecedores que concedem crédito e as pessoas que necessitam desse crédito, né? Então, a doutrina vai fazer uma alusão de que os grandes fornecedores eles têm poderes políticos, econômicos, tecnológicos, de informação absurdos. Ele não tem, na verdade, o poder militar, né? O único que lhe falta. Mas do resto, a assimetria é muito grande, né? E aí, inclusive, essa assimetria que ela ganha espaço nesse universo da juridicidade com muita ênfase, né? Então, aqui eu lembro, né, a súmula 381 lá do STJ, que impossibilita a revisão de ofício, né, nos contratos bancários, e que é uma súmula que a simples leitura da literalidade dela importa em ser uma súmula constrangedoramente contra a legem, se nós pegarmos só o artigo 68 do Código Civil, né? Então, quer dizer, são pautas que se criam em razão de políticas, né, judiciárias, políticas de ordem administrativa, e que importam certa restrição, efetivamente, desse acesso a uma ordem jurídica mais justa. Bom, todos esses fatores que eu aqui acabei de mencionar, eles desagam em duas questões que eu acho que é importante que a gente coloque nesse cenário de endividamento, né? Primeiro, né, o que eu disse, né, o que eu já mencionei aqui, de um consumismo induzido, de um consumismo inconsequente. Quer dizer, o endividamento ele passa a ser apresentado como algo positivo, como se a inserção, né, do sujeito nessa ciranda creditícia fosse um bom hábito de vida. É como se a pessoa que não está de alguma forma endividada, e a gente pode dizer que todos nós estamos em alguma medida endividados, ele estivesse fora do mundo, por assim dizer, né? E tem uma frase aqui do Baudrillard que eu vou me permitir compartilhar com vocês, uma frase não, um pensamento dele, que eu acho que representa muito essa questão, né, do que ele vai chamar de um mito, de uma funcionalidade mágica de uma sociedade, né? Vou abrir aspas aqui. Comprar a crédito equivale à apropriação total de um objeto por uma fração do seu valor real. Um investimento mínimo para um lucro grandioso. As prestações se esfumaçam no futuro e o objeto é como que adquirido ao preço de um gesto simbólico, né? O passar o cartão de crédito. As pessoas não quantificam, não mensuram esse ônus futuro, né? Esse processo, segue o autor, assemelha-se ao do mitômano, né, que é o mentiroso compulsivo. Ao preço de uma história imaginária, o mitômano obtém do interlocutor uma consideração desproporcional. E aquilo que o comprador consome e assume no crédito é o mito da funcionalidade mágica de uma sociedade capaz de lhe oferecer tais possibilidades de realização imediata, né? O comprador a crédito também tropeçará sobre os vencimentos,
E há fortes probabilidades de que procure consolo psicológico com a compra de outro objeto a crédito. A fuga para frente, né, é a regra dessa ordem de comportamento e o traço mais admirável nos dois casos, do tomador de crédito e do mitômano, né, é que não há nunca a possibilidade de conclusão. Nem com o mitômano entra a história que narra e o fracasso que experimenta, nem com o comprador a crédito, em sua mágica liberalidade de compra e os vencimentos que é preciso pagar em seguida. E aqui eu entro num segundo ponto, que eu acho que é importante, né, nessa construção de modelos decisórios, que a gente perceba a quebra total, e desculpem ser tão enfático, mas a quebra total, né, da premissa da racionalidade do homem econômico. Né? A ideia de que, essa ideia voluntarista, essa ideia liberal de que o sujeito decide racionalmente, e aqui eu estou falando de sujeitos fornecedores e consumidores, não só os vulneráveis, que não conseguem mais, em razão de todos esses fatores, da velocidade, da complexificação, efetivamente decidir o melhor hábito de consumo. E quando tem condição racional, às vezes não tem escolha. Então, percebo aqui, nós estamos falando de diversas falhas de mercado, para usar um termo aqui da moda, né, da Law Economics, né, várias falhas de mercado, primeiro que são falhas externas. Né? Então, vou pegar o exemplo mais fácil aqui, a assimetria de informação que o fornecedor tem com relação ao consumidor. Então, por que tanto a Lei 14.131 quanto o CDC e as outras legislações esparsas e regulatórias falam na necessidade da informação, custo efetivo total, né? A cópia a ser entregue para o consumidor? São questões que permeiam esses fatores, né? A informação, o acesso à justiça, que eu vou precisar depois da cópia do contrato. Né? Mas o que eu queria aqui destacar com os senhores e com as senhoras é, mais especificamente, as falhas internas, né? Que não é uma questão totalmente quantificada pela doutrina. Né? E aí eu começo, quando eu falo aqui em falhas internas, eu estou falando aqui, traduzindo no bom português, de anomalias cognitivas que derivam dessa ideia do desejo e da necessidade. Né? De novo, um desejo que é fabricado numa sociedade onde o ser se confunde com o ter. Né? Onde percebo que essas grandes ambivalências, né, elas se transformam na questão do consumidor em termos sociológicos. Hoje a pessoa, ela se diferencia e se iguala em razão do seu hábito de consumo, a maneira pela qual ela se veste, aonde ela mora, o carro que ela tem, a língua que ela fala, né, a segunda, a terceira língua, o título de graduação que ela tem, o título de pós, o MBA, ou seja, ela se iguala e se desiguala em razão dessas possibilidades de consumo. Né? E tem um sujeito que eu gosto muito, que é o Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia em 2002, mas ele é psicólogo, né? E ele demonstra que, embora os agentes econômicos, aqui repito, tanto o fornecedor quanto o consumidor, acreditem a obedecer em critérios racionais, ou seja, que eu estou consumindo, né, ou atuando no mercado com base em utilidade, com base em lucro, com base em interesse, eles são levados por emoções que os impedem de calcular corretamente os riscos. Né? As pessoas menosprezam o risco futuro, e é isso que é envolvido no cartão de crédito, no empréstimo consignado. Né? Como diria o Baudrillard, o mito de uma funcionalidade mágica, que ao passo de um gesto simbólico, eu adquiro um determinado bem, mas não consigo quantificar os impactos daquilo na minha vida econômica. E aqui, algumas leituras, né, nós temos a questão do estado inconsciente do sujeito. Né? O quanto nós somos levados ao Freud, né? Uma frase do Freud que me ocorre agora, que ele dizia, né, o eu não é mais senhor da sua própria casa, porque nós somos levados por estados inconscientes. E o Lacan, inclusive, ele tem uma outra frase, ele pega aquela frase famosa, né, do Descartes, que é o epiteto do racionalismo, né, o penso, logo existo. E o que o Lacan diz? Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Ou seja, nós temos um modo de ser levado por estados inconscientes, e isso molda, inclusive, certas deficiências cognitivas que nos levam a consumir ou não consumir, fornecedores e consumidores, de uma forma um tanto quanto irracional. Mas nós continuamos trabalhando
numa premissa científica, seja da sociologia, seja do direito, muitas vezes trabalhando com esse mito abstrato de uma racionalidade absoluta, né? Bom, percebo que meu discurso até agora foi tanto quanto crítico, mas é verdade, né, que nós temos que reconhecer que existem inúmeros, e são muitos realmente, fatores positivos, né, do crédito. Primeiro, que é uma atividade legítima, né, das economias de mercado. Segundo, que ela diz claramente, né, com o desenvolvimento econômico geral e particular, desde que contratado em períodos de estabilidade, né, e nós temos aqui um grande recorte, né, para a gente pensar o quanto aumentar num período de instabilidade, como o da Covid. Isso também não gera novas disfuncionalidades nesse sistema de mercado, onde o não pagamento de um vai cair na conta do outro, né, porque tem um sistema de certa mutualidade nesse sistema financeiro, quer se queira, quer não, e essa é uma premissa, inclusive, usada pelos fornecedores, né, para impor o bom pagamento, né, e o fato de que o endividamento ele é uma consequência inerente, né, a esse mercado, né, de concessão de crédito, né. As pessoas usam o crédito, e esse é um ponto aqui, embora ele possa ser efetivamente, inúmeras vezes ele é, e a consequência da Lei 1430, ela pode ser, como os dados que eu apresentei no início da minha fala, muito claras para que esse cenário ele se aproxime, que é um cenário de certa exclusão social, em razão da ruína financeira, em razão do superendividamento. O crédito também permite a inclusão das pessoas, né? Muitos indivíduos adquirem bens essenciais, aqui eu estou falando de moradia, crédito educativo em razão do crédito. Então, o crédito tem essa natureza ambivalente, né? Ele é, ao mesmo tempo, um direito do sujeito e um dever também do outro com o qual ele contrata, né? E dá para se falar, inclusive, na existência de um direito social ao crédito, mas a necessidade, né, de amarras, de limitações, de controle e de regulação na maneira pela qual esse crédito ele deve ser tomado, ele deve ser concedido de uma forma responsável, né? E aí me preocupa muito essa questão da Lei 1431, no que se refere a situações de hipervulnerabilidade. E o que eu estou falando, né, primeiro, esse conceito, né? O que é a hipervulnerabilidade? E aqui eu estou fazendo um recorte jurídico para depois entrar num recorte mais sociológico, né? Existe um grau de intensidade distinto de vulnerabilidade, que podem culminar no que a doutrina vai chamar de hipervulnerabilidade, vulnerabilidade agravada ou vulnerabilidade organizacional. Ou seja, são aquelas dificuldades, as especiais dificuldades que os indivíduos eles têm, indivíduos ou grupos sociais, né, em exercitar com plenitude os direitos, e aqui direitos materiais ou processuais, a gente falou do acesso à justiça antes, né, no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial. Né? Nós temos uma alteração, que eu vou fazer referência daqui a pouco, que é a da Lei 14.181, que é a da Lei do Superendividamento, a Lei Cláudia Lima Marques, né, como ela ficou conhecida, com justiça, né, porque a nossa professora Cláudia aqui foi a que mais batalhou, ou organizou toda essa batalha para que a norma fosse editada. No artigo 54C, inciso 4 do CDC, nós temos o reconhecimento da hipervulnerabilidade, que, na verdade, doutrinariamente, tem 3 causas onde eu posso identificar essa hipervulnerabilidade. A primeira delas é a mais conhecida, por assim dizer. Qual é a primeira causa? É a acumulação de marcadores sociais. Né? São circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e culturais que levam a isso. Então, acumulação em razão de idade, de gênero, de classe social, de capacidade física e mental, de analfabetismo. Então, o consumidor que é deficiente, o consumidor que é idoso, o consumidor que é menor, o consumidor que é analfabeto, ele não é só vulnerável, ele é hipervulnerável. A segunda causa de hipervulnerabilidade é a configuração de uma vulnerabilidade agravada. É quando nós temos ali uma especial discriminação contra determinado grupo em algum ambiente ou região. Né? E os idosos, né, são um grande grupo vulnerabilizado em forma geral. E a terceira causa é o exercício de um direito essencial por alguém que é vulnerável. Então, vou dar um exemplo aqui da educação, que é um direito essencial, para pessoas com deficiência, que são questões aí
que está discutindo em termos de política pública, né, da inclusão ou do retorno aí ao marco anterior. Mas percebam aqui, o que mais interessa para nós é essa acumulação. E o consumidor idoso, né, que é o sujeito, o grande afetado por essa Lei 14.131, ele tem que ser considerado jurisdicionalmente, né, juridicamente, como hipervulnerável. E aqui vou usar uma observação do ministro Herman Benjamin no recurso especial 1.264.116. Hipervulneráveis são socialmente estigmatizados, os excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras, enfim, todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, necessitem da mão benevolente e solidarista do Estado para a sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. Vê-se, então, que a partir da ideia tradicional da instituição, forma-se no welfare state um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados. Processualmente, isto é, adota-se uma compreensão de minus habens, impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da pessoa humana. Qual é a consequência aqui, senhores? Eu destacaria duas. Primeiro, a necessidade de aumento do grau de proteção jurídica e judicial. Não da norma, de nós, agentes do sistema de justiça, de nós, defensores, de nós, promotores, de nós, juízes, de nós, procuradores, de nós, advogados, né? Que a gente quantifique situações de hipervulnerabilidade como critério argumentativo, como critério hermenêutico e como modelo decisório, para que a gente salvaguarde essas pessoas que estão em situação de assimetria. E a segunda é o que o STJ reconhece, a ampliação de atribuições e inclusive, não só de atribuições, de legitimidade de instituições públicas, né? Falando da defensoria, nós temos aquela ruptura com o viés de atendimento econômico para um atendimento de vulnerabilidade organizacional, que não tem nada a ver lá com a lei 1060, lá das custas processuais, que esse sim está baseado na economia, né? Quer dizer, nós atendemos quem? Atende quem tem uma especial vulnerabilidade do Estado, que não é só o pobre, são situações múltiplas de vulnerabilidade, né? Esse é um exemplo. Ou a possibilidade do Ministério Público ingressar com a ação civil pública para defender direito individual. Quando nós estamos falando, por exemplo, num caso que nós temos de paradigma do STJ, da questão de população indígena, em direito de saúde, que é aquela segunda causa de vulnerabilidade agravada que eu trabalhei com vocês ali antes. Bom, então, fazendo um recorte, né, de uma abordagem, vamos dizer assim, sociológica, nós temos uma condição especial dessa população idosa que vai ser sobremaneira afetada com a edição da Lei 14.131, e aqueles dados iniciais, volto a eles. São quase 31 milhões de pessoas afetadas, são segurados do INSS. Os aumentos de reclamação são de 126%. O aumento do número que já era agressivo de tomada de empréstimo aumentou para quase 30%. Então, nós temos um aumento exponencial disso. E percebam, assim como o crédito consignado, historicamente, entrou no Brasil, né, pela via dos idosos, que, de novo, são a parte vulnerável, né? Eles vão ser os mais afetados pela 14.130. E aqui nós estamos falando de uma concessão, até tem um ponto interessante, né? Que na MP 1060, que foi convertida depois na Lei 14.131, teve um certo ato falho. Por que um ato falho? Porque ela normatizava todas aquelas causas, né, de possibilidade do crédito consignado, mas na emenda falava em regime geral de previdência social. Ou seja, a emenda já direcionava o crédito aos idosos, embora outros sujeitos, né, funcionários públicos, os militares, também pudessem ser afetados. Mas, assim, é um ato falho muito significativo desse direcionamento, né, dessa normatização que amplia essa margem de crédito consignado. E a realidade da defensoria, senhoras e senhores, ela é muito clara em perceber que, né, os idosos são arrimos de família. São as únicas pessoas que dentro de vários contextos familiares, né, elas são talvez os únicos indivíduos com capacidade de endividamento, porque tem uma renda formal. As demais pessoas não têm uma renda formal. Então, elas são muitas vezes vilipendiadas, né, e vítimas, entre aspas,
né, dos interesses da própria família e se endividam em nome de terceiros. Então, essa é uma questão que muitas vezes é levado à apreciação, né, dessas questões, e a gente não consegue, tanto quanto Defensoria Pública, quanto com o Judiciário, fazer essa quantificação do ponto de vista de dar uma proteção e um tratamento jurídico adequado a essas situações. Bom, vamos entrar, então, numa última parte, que é a questão do sobreendividamento propriamente dito. Tá? Eu não vou entrar aqui, isso a gente pode ampliar depois na aula, que eu e a Clarissa vamos estar com vocês aqui, que são os ditames aí da Lei 14.181, que alterou o CDC agora, estabelecendo medidas, e aqui eu volto, né, de prevenção, não só de tratamento, de prevenção ao sobreendividamento. Aquela lógica que nós temos que não ficar só correndo atrás do nosso próprio rabo, né, enxugando gelo, como a expressão que eu usei antes. Nós temos que tratar de prevenir os fenômenos, né, e a norma traz algumas pautas de prevenção, além do tratamento, e impõe algo que eu vou, né, talvez concluir minha fala aqui daqui a pouquinho com isso, medidas de imposição do dever de renegociação, né? Para que isso não seja só uma instância formal, e outras medidas, inclusive, de organização dessa vida, dessa ruína financeira, vamos dizer assim, do consumidor superendividado. Então, o artigo 54A, parágrafo 1º do CDC, agora, ele estabelece um conceito, né? Todo mundo é endividado, mas o superendividado é alguém diferente, né? Quem é o superendividado? É alguém que tem uma impossibilidade manifesta, e esse alguém é, primeiro, consumidor, pessoa natural, de boa fé, e ele tem uma impossibilidade de quê? De pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, tanto exigíveis quanto a vencer, sem comprometer o mínimo existencial. Ou seja, é alguém que está numa situação de que a renda atual e futura não é suficiente para que ele mantenha o mínimo de dignidade enquanto pessoa, enquanto família. E aqui tem uma primeira questão importante, que é uma certa, ou algumas, desmistificações que eu queria tratar com vocês nesse momento inicial, né? Primeiro, a gente tem uma ideia de que o superendividamento, e efetivamente ele essa ideia não é incorreta, mas ela é limitadora, de que o superendividamento, o endividamento excessivo, como a gente queira chamar, ele é um fenômeno eminentemente econômico, né? Ele é um fenômeno econômico, sim, mas não cabe fazer uma redução a esse universo econômico, né? Ele deriva de condicionamentos externos e internos de ordem econômica, mas ele vai além. Ele é um fenômeno social, e aqui, para aqueles que já estão mais sensibilizados com esse tema, pode parecer um senso comum o que eu estou dizendo, mas é sempre importante que a gente reafirme essa questão. Nós estamos falando de um fenômeno que gera a exclusão do indivíduo do ambiente familiar, do ambiente social e do ambiente econômico, né? Os problemas, eles vão desaguar em múltiplas fontes, né? Se a gente pensar no Estado como um todo, eles vão desaguar no Conselho Tutelar, eles vão desaguar na delegacia de polícia. Mas se pensarmos só no judiciário, eles vão desaguar em problemas cíveis, eles vão desaguar em problema de família, com a desagregação das famílias, eles vão desaguar na esfera criminal, eles vão desaguar com problema na infância e juventude, com evasão escolar, com delinquência também de alguma parte, né? É um problema múltiplo, multifatorial, que não pode ser reduzido a isso. E aí tem um ponto que eu acho sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de tratar dessa questão, né? Porque nós temos primeiro, uma organização, uma classificação. Nós temos dois tipos de superendividados: o superendividado ativo e o passivo. O ativo é aquele que contribui ativamente para a situação de endividamento dele. E o superendividado ativo, ele tem dois tipos, né? Ele é, primeiro, o ativo deliberado ou de má fé, que é aquele que dolosamente aproveita as oportunidades para consumir além da conta, né? É aquele que não tem preocupação com o pagamento. E o superendividado ativo, não deliberado ou de boa fé, que é aquele sujeito que superestima o rendimento dele. Ele tem um descontrole financeiro, ou ele é levado, né, a ceder a esses impulsos em razão de assimetrias cognitivas que ele tem. E o superendividado passivo é aquele que sofre uma diminuição, né, da sua renda em razão de uma área da vida, né? Um desemprego, uma doença, uma morte na família, um divórcio, uma situação
né, ele é levado a uma situação de impontualidade, vamos dizer assim, em razão de uma área da vida. E aqui um parênteses, né? Eu volto àquela ideia de alteridade lá do início. Porque nós termos aqui, nós servidores públicos, né, do sistema de justiça, termos uma área da vida, isso tem um impacto econômico, sem tirar os aspectos emocionais envolvidos aqui, psíquicos, né, tem um impacto menor na nossa vida do que no meu assistido. O meu assistido, ele trabalha hoje para comer amanhã. Então, se ele perder o emprego e ele ficar 1 ou 2 meses sem pagar uma dívida do cartão, acabou. Aquilo se torna uma bola de neve impagável. Ele não tem gordura para queimar, né? Ele não tem uma reserva financeira. Então, essas áreas da vida, doença, divórcio, desemprego, atacam 85% da população brasileira de forma absolutamente violenta, né? Então, é uma ideia que a gente não pode tratar o outro com a nossa premissa, né? E essa análise, ela é muito relevante na construção de um modelo decisório. Percebam, tem um livro que eu acho muito, muito interessante, que é um livro clássico, né, do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele tem uma tese ali interessante, que ele vai unir desenvolvimento econômico com ideologia política, né? E ele vai sustentar que o capitalismo se desenvolve mais em nações de natureza protestante e que se desenvolve menos em ambiências culturais católicas, né? E esses modelos que o Weber nos traz como tese, eles desaguam em modelos de tratamento do superendividamento. E a gente tem 2 modelos aqui: o Fresh Start, né, da Common Law, do direito anglo-saxão, né, onde o superendividamento, ele é considerado um risco associado à expansão do mercado, não se culpabiliza o superendividado, né, se aposta na socialização do problema e se faz uma espécie de falência, né, uma bankruptcy, que se chama: eu pego todas as dívidas, faço o pagamento de quem tiver que pagar, né, faço aquela questão de assembleia de credores, e o sujeito volta para consumir no mercado. Agora, o nosso modelo é o modelo mais afeta a reeducação, né? É o modelo mais europeu continental, que entende uma falha do consumidor nesse processo e entende que ele deve ser instruído nesse processo. E aí vai investir numa organização financeira, né, com o comprometimento da renda futura dele no pagamento das suas dívidas. Aqui eu não quero entrar em qual modelo é melhor ou pior, porque todos têm suas vantagens e suas desvantagens. Eu só quero pontuar que a gente tem uma ambiência cultural aqui, até por ter adotado esse modelo da reeducação, que ele tende a estigmatizar o consumidor superendividado, né? No sentido de que ele é culpado e que ele deve ser responsabilizado, se não punido, né, muitas vezes, no imaginário, pela sua conduta, né? Agora, existem, senhoras e senhores, diversas pesquisas, né, nos âmbitos mais diferentes de matrizes sociais e econômicos, na Europa, na América Latina, São Paulo, Rio Grande do Sul, que inclusive foi uma parceria entre Defensoria e Judiciário, que vão dizer o seguinte, né, e pensem aqui: quantos % vocês acham do universo de superendividados que é o picareta, que é o superendividado ativo e de má fé? Quantos vocês acham que é o ativo de boa fé? E quantos vocês acham que é o passivo, que sofre? Talvez os dados surpreendam grande parte dos que estão aqui me escutando. Porque o superendividado ativo de má fé, entre aspas, o cara que pratica golpes, que não está preocupado com a adimplência, é de 2% a 4%. O ativo de boa fé, de 7% a 12%. E o superendividado passivo, aquele que sofre uma situação de superendividamento, gira em torno de 74% a 84%. Pessoas que sofrem áreas da vida, principalmente porque estão submetidas a um contrato de longa duração. E aí vem um divórcio, aí vem um desemprego, né? E aí vem uma doença na família, aí vem uma morte na família, né? São pessoas que são colocadas nessa situação. E muitas vezes nós recebemos uma causa na defensoria, nós recebemos um processo no judiciário, e nós já trabalhamos com uma pré-compreensão que é falsa.
uma pré-compreensão de que o sujeito ele é, entre aspas, responsável por aquela situação. E quando muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa é colocada numa situação. Isso, senhoras e senhores, para que o meu discurso não soe como um discurso fácil, simplificador. Não quer dizer que a pessoa que sofre uma área da vida, ela não deva ser responsabilizada pela sua situação de endividamento. Fique bem claro isso. Mas nós temos que quantificar quando o código fala o consumidor de boa-fé. O consumidor de boa-fé, quando fala o código, não é, no meu ponto de vista, só para excluir o da má-fé. É para que a gente valorize a boa-fé e proteja mais o sujeito que efetivamente age em boa-fé. Não é uma norma excludente, é uma norma, de inclusão do sujeito. Né? Bom, e para a gente concluir, já estamos passando aqui um tanto do nosso tempo, né? Primeiro, né, o que eu diria como forma de conclusão e algumas linhas para a gente trabalhar depois na nossa aula junto com a Clarissa. Primeiro, a gente tem que abandonar esses discursos que são, primeiro, fundados lá no voluntarismo, em liberdade e em igualdade absolutas, e trabalhar deixar de trabalhar com certas abstrações que comprometem o operador jurídico. Né? Nós temos que começar a trabalhar com uma ideia que o Código Civil chama de concreção, um postulado normativo de trabalhar com a situação concreta do sujeito, com o Dasein, com o ser aí. Não existe mais o homem médio, a mulher honesta. Existem circunstâncias de vida que têm que ser quantificado. Como diria o Reale, né? Não existe, a norma não importa. O que importa é a situação normada. É a maneira como a qual eu normatizo a situação. Né? A maneira pela qual eu dou soluções para os conflitos sociais e econômicos a partir da juridicidade. Porque nós, senhoras e senhores, nós somos resolvedores de conflitos. E nós temos que, como defensores, como juízes, como promotores, como procuradores, como advogados, nos responsabilizar pela resolução de conflitos. Resolver um processo é algo simples. Qualquer decisão resolve um processo. O que nós temos que começar a construir cada vez mais, e aqui eu ressalto, o poder judiciário gaúcho é craque nisso, em cada vez mais resolver o conflito a partir do processo. Né? Isso é uma outra coisa. E isso passa por a gente tratar da realidade como ela é. Né? Não fazer com que o consumidor tratar a partir de uma pré-compreensão falsa sobre o superendividado, por exemplo. Né? E a gente conseguir fazer algumas desconstruções. Né? Não sei se é o caso de todos que estão aqui me ouvindo, mas nós ainda temos uma formação muito civilista, né? Isso é bom, que é a melhor dogmática, né? Mas o direito do consumidor, ele impõe rupturas. Né? Então, percebam, nós temos lá um permissivo no artigo 7 do CDC, do julgamento por equidade. Nós não fazemos uso disso. E a common law constrói decisões pela equity. Lá é natural. Aqui nós temos esse permissivo e não usamos. Né? A figura do abuso de direito, do artigo 187 do Código, aplicado aqui, né, como um diálogo de fontes na concessão irresponsável do crédito. Parece que é um uso tímido também, né, ao meu modo de ver, no que se refere ao tratamento desse fenômeno. Né? E esse é um cenário que, repito, né, eu que tenho andado, principalmente fazendo mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né, no âmbito da defensoria, a gente percebe que o cenário ele é muito mais árido em termos de um direito nacional como um todo. Né? E finalizar aqui, a gente tem que pensar nessa preservação do que o CDC fala agora, de um mínimo existencial. Não se pode permitir, de um lado e de outro, sejam consumidores, sejam empresários, sejam, né, qual figura se queiram, que alguém fique escravizado de uma relação contratual. O que não quer dizer que ela não deva sair dessa forma, dessa relação desresponsabilizada. Não é isso. Mas nós temos que dar solução para esse conflito. Né? Reequilibrar dívidas. E isso passa por a gente impor um novo paradigma de ética nessas relações. Né? Que as tentativas de renegociação não sejam meramente algo formal, né? Como nós vemos muitas vezes, e os senhores são testemunhas na sala de audiência, né? de atores daquele processo, né? Defensores, advogados, que muitas vezes são descompromissados efetivamente com essa renegociação. Nós temos que exigir das partes uma renegociação ativa e solucionar
esse problema que é crescente. E isso, senhores, esse é um ponto importante, né? Ele estabelece uma questão ganha-ganha. Se a gente pegar o meu assistido da defensoria, ele é um sujeito que ele não tem bens no nome dele. Né? A chance do credor conseguir executar o sujeito é mínima. Só que nós não queremos esse ponto. Nós queremos que o crédito seja adimplido, porque o consumidor ele é parceiro do fornecedor. Uma relação contratual, nesse novo paradigma de ética, não se desenvolve por meio de antagonismo, se desenvolve por meio de cooperação. O Clóvis do Couto Silva já escrevia isso numa obrigação com processo lá em 76. Esse é um paradigma que vem sendo falado, né, pelo direito alemão há muito tempo, inclusive aqui no Brasil, e que nós não transformamos isso ainda em essa promessa normativa, vamos dizer assim, em uma realidade plena, embora, claro, os nossos avanços sejam inegáveis. Então, senhoras e senhores, espero que tenha sido útil. Tá? Nós vamos ter uma aula síncrona comigo e com a Clarissa no dia 24 agora de setembro, às 10 horas. Tá? Espero todos lá, ficamos em contato, fiquem bem, foi um prazer. Até logo.